paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha aqui no nosso canal, ou você que está chegando agora. Eu sou o professor Edson e pela misericórdia de Deus, nós estamos gravando aqui no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você, a lição de número 10 da nossa revista da classe dos adultos, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Esta lição de número 10, irmãos, é para o dia 3 de setembro de 2023. Lembrando aos irmãos que as 9 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal, em uma playlist chamada Igreja de Cristo e o Império do Mal. Hoje, nós estaremos estudando, então, na revista, que também tem como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O tema da nossa lição de número 10, irmãos, é a renovação cotidiana do homem interior. Nós sabemos, quando Samuel foi ali na casa de Jessé para escolher ali o substituto de Saul, Deus fala para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Então Deus ele vê o que? O nosso interior. E só há uma mudança verdadeira quando Deus ele faz essa mudança em nós de dentro para fora. O homem até tenta fazer uma mudança de fora para dentro, mas talvez com o tempo ele acaba se corrompendo. E quando Deus faz a mudança, o Espírito Santo age na nossa vida do interior, muda o interior para o exterior, aí essa mudança ela é constante e permanente. Nós vamos estar citando vários textos do apóstolo Paulo aqui para esta lição de hoje. Um deles já se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 16, que é o nosso texto áureo. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E a nossa verdade prática, ela vem trazendo. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Nós estaremos aqui várias aplicações do nosso cotidiano para entender a lição que nós estamos estudando hoje. Nós temos como leitura bíblica em classe o texto que encontra lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, do verso 11 ao verso 18. Nós também faremos algumas leituras aqui dos versículos citados, inclusive o nosso texto áureo que nós já lemos. Nós temos 3 objetivos para a lição de hoje. Quais são eles? O primeiro, refletir sobre a adversidade enfrentada pelo homem interior. O segundo, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E um terceiro objetivo, nos despertar a buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Como motivação para a aula de hoje, como cristãos, precisamos amadurecer na fé. Para isso, Deus usa as adversidades para nos conduzir ao caminho do crescimento espiritual. Aqui é interessante já citar, irmãos, o seguinte: às vezes nós oramos a Deus para que Deus mude as nossas adversidades, os nossos intempéries, as nossas lutas. Só que Deus pode estar usando uma situação adversa na nossa vida para nos proporcionar o quê? Um crescimento tanto material quanto espiritual, principalmente espiritual. Às vezes no trabalho nós nos vemos diante de um desafio novo, de uma adversidade que pode ter surgido ali. E aí quando Deus nos ajuda a passar por aquela adversidade, lá do outro lado a gente fala: olha, foi uma experiência nova que eu adquiri. Lecionamos uma das matérias aqui na nossa escola, uma das unidades curricular, é o desenho técnico mecânico. E aí o que acontece? O desenho técnico mecânico ele teve o seu auge numa época de crise, de adversidade da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as aeronaves, ali, os aviões, eles quebravam, os tanques, os armamentos em si, eles quebravam e não tinha peça de reposição. E aí foi se desenvolvido todo um método para quê? Para que se começasse a fazer esta intercambiabilidade nas peças de substituição daquilo que estava sendo, ou que havia sido quebrado. Então, na adversidade,
O homem, ele se supera, e Deus, ele trabalha dessa maneira. Não vem uma luta maior do que a gente não consiga, né, com a misericórdia e a ajuda do Espírito Santo, sair do outro lado vitorioso. Nós temos então, como introdução para a aula de hoje, que nesta lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. Mas nós devemos o quê? Estar enfrentando pela misericórdia de Deus. Então, a finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Temos que estar com o nosso pé, né, na rocha, em Cristo Jesus. Nós temos 3 tópicos para a lição de hoje. Cada tópico, né, tem os seus subtópicos. Vamos aqui então, né, ao primeiro tópico, trazendo que a palavra-chave para esta lição é renovação. Né? O primeiro tópico tem como tema o sofrimento exterior. Primeiro subtópico, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo, né? Ele passou por prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao versículo 27. Só que o que é importante nós tirarmos de exemplo aqui do apóstolo Paulo para a nossa vida? Ele não perdeu a solidez da vida espiritual diante das adversidades. Nós vemos uma passagem bíblica em que ele viu, né, as suas forças estarem aí se esvaindo. Parece que a adversidade era maior do que a força dele, que ele perde a esperança da preservação da própria vida, lá em 2 Coríntios capítulo de número 1, no verso de número 8. Mas nem por isso ele o quê? Ele parou, ele desanimou, né? Nós vamos ver outras referências bíblicas aqui referente a isso também. Ainda podemos trazer aqui que lá em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 12, ele nos declara o quê? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O próprio Jesus Cristo, quando aparece ali a Ananias, ele fala, né, a respeito de Paulo, ele fala assim que ele ia mostrar para Paulo o que era padecer pelo nome dele, né? Então o apóstolo Paulo, ele foi experimentado nessa área aqui, e ele nos deixa, né, ensinamentos para que nós possamos também sair vitoriosos, né, nesse contexto. O homem exterior padece e sofre também por causa do quê? Por causa da cruz. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 9 e 10, né, Paulo fala que por ser ali escolhido, vamos lá dar uma lidinha, ele também sofria esse tipo de 2 Timóteo, capítulo de número 2, no versículo 9 e 10. A palavra do Senhor, ela diz assim para a gente entender o contexto. Ó. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, assim como Jesus foi ali crucificado, né, sem ter pecado algum, né, foi ali tratado como malfeitor. Paulo também vem declarando aqui, ó, que ele sofre prisões, ó, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ao verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Amém? Então, o segundo subtópico vem ainda trazendo sobre o exemplo do apóstolo Paulo. O tema é o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a sua fé. Um texto muito conhecido, 2 Timóteo capítulo 4, no verso de número 7, a palavra do Senhor vem nos dizer através do apóstolo Paulo: combati um bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Que possamos ter esse versículo enraizado no nosso coração. Combater um bom combate aqui é viver uma vida de santidade diante de Deus. E acabar a nossa carreira é chegar lá no final. Se Jesus Cristo não voltar para arrebatar a sua igreja e nós subirmos salvos, né, que lá no final da nossa vida, que legado nós possamos estar deixando? O legado de ter uma vida o quê? Correta, uma vida de caráter, né, correta, uma vida idônea aqui, e guardar a nossa fé diante de tudo, das adversidades e de tudo, que possamos, né, ter este exemplo. Paulo ainda vem dizer, ó, que ele reconhece nas suas fraquezas o quê? Que
que são instrumentos divinos, segundo Coríntios capítulo 2, no verso de número 4. Então, como eu falei sobre o legado, o legado do apóstolo é a perseverança. Temos que ser o quê? Perseverantes diante das lutas, né? Diante das adversidades. Jesus Cristo, ele vem dizendo, né, em João capítulo 16, no verso 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, embora o homem exterior ele seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima e não recua. Nós vamos, né, com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, até o fim. Né? Como a palavra do Senhor diz, né? E tu vá até o fim, né? E tu permaneça fiel até o fim. Lá em a palavra a Daniel, né? E tu vá até o fim, né? Os terceiros subtópicos vem trazendo a esperança do crente. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso de número 3, vamos dar uma olhadinha. Primeira carta do apóstolo Pedro, né? Também por alguns chamados, né, de apóstolo da esperança, né? O apóstolo Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, no verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que texto forte, ó. Pela renovação, pela misericórdia de Deus, né? Ele nos gerou de novo, ou seja, ele trouxe um renovo para a nossa vida, né? Através dessa viva esperança. E qual é a viva esperança do crente? Vamos entender aqui, ó. Essa viva esperança que nós temos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E ainda podemos entender que nós podemos, mesmo derrubado, o crente não é o quê? Nocauteado, né? O cair pertence ao homem, mas o levantar é de Deus para a vida dele. Então, Deus sempre provê um meio de escape. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Isso, nós temos uma referência bíblica também, lá em Tito, capítulo 2, no verso de número 13. Tito, capítulo de número 2, verso de número 13, né? Legal, né, que nós tenhamos aí um lápis, caneta, caderno, alguma coisa para estar anotando, né, pausando o vídeo para anotar e ler, né, essas referências bíblicas. Olha o que Paulo diz lá na carta a Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? A sinopse deste tópico de número 1, né, o resumo deste tópico, ele vem dizendo: o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir o seu exemplo. Como eu já citei aqui, 2 Timóteo capítulo 4, no verso de número 7, que diz assim, novamente: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? O tópico de número 2, ele vai trazer o seguinte tema: o renovo interior. Temos aqui também 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz assim: o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habita o cristão a manter-se firme na adversidade. João capítulo 14, verso 16 e verso de número 17. Bom, podemos aqui ainda trazer aos irmãos que não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia, conforme, né, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 16, no verso de número 13. Para concluir este primeiro subtópico aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, no verso 16, que é o nosso texto aula, olha o que a parte B do versículo diz, ó. Contudo, né, mas, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Como? Né, na consagração, na oração, no jejum, na busca ao nosso Deus. Amém? O segundo subtópico diz: o eterno peso da glória. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 17, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, diz assim a palavra de Deus: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente,
Vamos entender esse contexto. Aqui, o apóstolo Paulo faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. A adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir. Conforme, Filipenses, o próprio Paulo escreve, capítulo 3, no verso 13 e 14. Também um texto, que podemos trazer para esse momento aqui. Filipenses, capítulo de número 3, no verso 13 e no verso de número 14. A palavra do Senhor diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse contexto aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, inclui o quê? Inclui também, e principalmente o quê? As nossas lutas, os nossos desafetos, as nossas intempéries, as nossas dificuldades cotidianas. Então Paulo ele falava, diante de tudo isso, eu procuro o quê? Olhar para frente, olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. E o que passou, passou. Vamos enfrentar um problema de cada vez, superar um problema de cada vez. E lá no final, Deus nos dará a vitória. O segundo subtópico aqui, então, para nós concluirmos esse segundo subtópico, a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração. Quem murmura afasta a bênção do Senhor, E aquele que é grato, aquele que agradece, as bênçãos do Senhor o alcançarão. A palavra do Senhor nos ensina dessa maneira. E reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Paulo vai declarar lá, em Efésios, ele diz assim, que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque os dias maus, eles virão, Eles são inevitáveis. Mas o que vai fazer a diferença? Nós estarmos preparados para enfrentar esses dias maus. O terceiro subtópico, ele traz assim, a visão da eternidade. Contrastando as coisas visíveis com as coisas invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo, ele apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Qual a definição, a melhor definição de fé que a palavra do Senhor nos traz? Hebreus capítulo de número 11, no verso de número 1. Olha o que diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra do Senhor, ela também nos vai trazer a seguinte afirmativa, que o justo, ele não vive por vista, ele vive por fé. Amém? E um segundo ponto a frisar aqui neste terceiro subtópico é que, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu lá em Colossenses capítulo 3, no verso de número 2, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Então, o resumo, a sinopse deste tópico de número 2, ele diz assim: precisamos buscar o renovo do homem interior, constantemente nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Caminhando para o nosso tópico de número 3, para o final da nossa lição de hoje, ele traz como tema os desafios de hoje. Os desafios de hoje são muitos, irmãos? Primeiro subtópico, essa cultura secularista. Vamos entender. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, nega a resistência de Deus, nega a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Nós estamos já vivendo estes dias. Olha o que o profeta Isaías capítulo 5, no verso de número 20, ele vem dizendo, na sua palavra. A palavra do Senhor aqui, Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz treva, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que fazem isso. Mas nós já estamos vivendo,
dias tribulosos, dias difíceis. Ainda, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, que resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Vamos lá ler em a palavra do Senhor, uma referência bíblica que nós temos para essa ocasião aqui. Deixa eu encontrar o texto aos irmãos. Ezequiel, capítulo de número 22, Ezequiel, capítulo de número 22, no verso de número 30. Vamos ler essa referência bíblica. Diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não o destruísse, porém a ninguém achei. A palavra do Senhor vem nos dizendo aqui que Deus ele busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Podemos ainda trazer o segundo subtópico, vai falar sobre relativismo doutrinário. Essa palavra relativismo, nós estamos tratando ela desde a primeira aula que nós estudamos, né? Onde não há verdade absoluta e tudo é relativo. Na programação de máquina CNC, nós temos dois tipos de coordenada, a absoluta e a relativa. A absoluta, eu tenho um ponto de origem. A ferramenta sempre obedece um ponto de partida. Já na relativa ou incremental, todo ponto que ela chega, dali ela gera uma nova origem. Então não tem uma origem pré-estabelecida. Até na programação, né, nós entendemos que esse relativismo aqui, ele não guarda o quê? A sua origem, né? Então vamos entender agora no contexto aqui, ó. Não podemos tolerar essa relativização doutrinária. Por que não? Porque, olha a definição dela, relativar a doutrina bíblica. O que é doutrina? É ensino, né? É enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta a palavra do nosso Deus. Por quê? Porque a palavra do nosso Deus é o nosso manual de fé e de conduta. E esse relativismo, aliado a essa ideologia secularista, ele impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, olha que comentário forte, o pecado é aceito e tolerado. Ou seja, tem pessoas que guardam pecadinhos de estimação. O que é esse pecadinho de estimação? Será que isso pode? Onde que está escrito que não pode? É nesse sentido aqui. Então, as pessoas que não estão pautadas nesta verdadeira doutrina bíblica, o que elas fazem? Elas leem a Bíblia de acordo com o quê? Com a necessidade que elas têm de continuar, né, nesse sentido, ou de ocultar um pecado. E não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. O que existe é o que? A diferença da consequência deles, né? Às vezes você comete um pecado, vamos falar assim, de porte menor, a consequência é menor. Um pecado de porte maior, a consequência é maior. Eu estava indo para a igreja esses dias e uma cena me chamou a atenção em uma rua, encostado num muro, com uma carriola daquelas de pedreiro. Eu vi um rapaz com uma mala, né, uma mala deitada, mais uma em cima e outra estava até escorada no muro. E esse rapaz, ele estava sentado na sarjeta, irmãos, mais chorava. E eu passei, olhei aquilo ali e falei: Senhor, tem misericórdia, né? O que me veio ali na cabeça ali foi, assim, de momento, né, uma ruptura, uma separação ou uma saída de algum lugar, porque se estava com mala, devia estar indo para algum lugar. Mas eu fiquei refletindo nisso, né? Só estou trazendo esse exemplo aqui, porque às vezes nós cometemos, né, alguns erros, e esses erros, eles vão perdurar, né? As consequências, melhor dizendo, elas vão perdurar durante toda a nossa vida. Então, que possamos, fazer como Judas, né, no capítulo único, lá no verso de número 3, ele nos diz, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. Santo significa, né, separados. Santo significa tirado para fora, ou seja, que nós possamos deixar para trás o quê? Toda aquele velho homem, atitudes, né, de velho homem. Hoje nós somos em Cristo Jesus nova criatura. Então devemos agir, né, devemos ser exemplo como que novas. As pessoas estão vendo o que muitas nem vão ler a Bíblia, muitas estão olhando para a gente como
exemplo, né, de vida. Então, nós somos o que? Exemplo não por fala, mas pelas nossas atitudes e nossas ações, né? Que Deus possa estar falando melhor ao vosso coração. O terceiro subtópico vai trazer batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. E o inimigo de nossas almas, o que ele faz, né? Ele fez, continua fazendo, né? Usando que arma? A arma do engano. A revista trouxe aqui, ó, que foi com o engano que Satanás, ó, começou as suas atividades contra o homem. Se você ler Gênesis, capítulo de número 3, no verso 13, olha o que a palavra do Senhor vai dizer, ó. Gênesis, capítulo de número 3, no verso de número 13. A palavra do Senhor, ela vem trazendo assim para a nossa vida. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Um dos nomes, né? Serpente, dragão, Satanás, diabo, inimigo de nossas almas, né? Então, ó, olha que lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, ele fez, enganou. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, eu marquei essa referência, não consta aqui na revista, mas é importante para o momento. Apocalipse, capítulo de número 20, do verso 7 ao verso de número 8, olha o que diz a Bíblia. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, de Gênesis, em Gênesis ele enganou, em Apocalipse ele enganou. E o que ele passa fazendo de Gênesis a Apocalipse? Enganando. E a revista trouxe aqui, ó, que é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem pessoas neste mundo. Uma outra referência bíblica, Apocalipse capítulo 12, no verso de número 9. Então aqui, irmãos, caminhando para a nossa sinopse, né, o resumo deste tópico de número 3, a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais, né? Lá na carta de Tiago, ele vai dizer assim, né? Achegamos-nos a Deus, né? Achegamos-nos a Deus, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos achegar a Deus para resistir ao diabo e aí sim ele fugirá de nós. A conclusão da nossa lição de hoje, ela traz pontos importantes. Eu vou ler a parte final, mas no meu slide está todo o texto desta conclusão. Lá no final dessa conclusão, diz assim, ó: no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Amém? Querendo Deus, em Cristo Jesus, estaremos aqui para estudar a nossa lição de número 11, né, caminhando para o final dessa revista, e ela terá como tema cultivando a convicção cristã. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus.